Olá, no programa de hoje, Edra fala sobre o livro 90 Maluquinhos por Ziraldo. Em homenagem aos 90 anos do cartunista Ziraldo, o Edra lançou um livro com depoimentos e desenhos de artistas renomados sobre esse caratinguense tão ilustre. Durante a nossa conversa, Edra conta como conheceu Ziraldo e como a obra dele o inspirou em seu trabalho. É interessante que a minha ligação com o Ziraldo, ela não foi assim muito espontânea e não foi muito, vamos dizer, fácil no primeiro momento, em função de diversos fatores. Uma delas, eu acredito, pela minha inibição. Eu sempre fui muito tímido, né? Em relação a mostrar o meu trabalho, ainda mais. Então, eu fazia aquele trabalho e engavetava. Mal mostrava para minha mãe, por exemplo, né? Então, nas oportunidades que foram seguindo, eu comecei a gostar do desenho de humor pelo fato do gosto da leitura, né? Além dos livros, principalmente jornais e revistas. Eu fui uma criança que eu adorava, eu ia em banca para comprar revista, com uma idade bem nova, o que não era muito comum, né? Você sair para uma banca com um jornal. E a paixão pela leitura, pelas informações, naturalmente o desenho me chamou a atenção, eu já gostava de desenhar, então aquilo me despertou um interesse particular também pelas charges, pelos desenhos, e isso consequentemente eu fui apurando, né, em termos de achar um estilo bacana, outro também. E para te falar sinceramente, um dos que mais me chamaram a atenção desde o início, principalmente no início, foi o Quino, né, o argentino Quino, da Mafalda, né? E as tirinhas da Mafalda, eu fiquei apaixonado pelo Quino. Uns cartoons fenomenais. Aí depois, como eu lia também muita revista Placar, os desenhos muito interessantes, eu gostei muito. Depois, o Angeli. E nesse inteirinho, quando eu deparei com o desenho do Ziraldo, realmente foi uma coisa assim, um impacto fantástico, né? Que realmente me chamou a atenção, de forma muito contundente, porque o desenho parece saltar assim, das páginas, né? As expressões, as ideias, uns traços assim fantásticos, né? Aí foi que eu vim saber que o Ziraldo, né, era de Caratinga, aquilo naturalmente aí aguçou mais ainda meu interesse pela obra do Ziraldo. E por esse interesse eu fui aprofundando, fui vendo até hoje, por mais que eu acho que eu sei do trabalho do Ziraldo, eu não conheço tudo, tamanha a sua capacidade de criação e das várias plataformas que ele sempre atuou, né? Ele sempre foi sempre uma pessoa à frente do seu tempo, sempre antecedendo os fatos, né? Muitas coisas interessantes que já começavam a surgir fora, ele lançava aqui, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o aniversário do pai dele, quando o pai dele fez 70 anos. Então, aí eu já estava rapazinho já, mas eu tive que ir com a minha mãe, que foi me levar, porque eu fui meu coração vai soltando no peito, na boca, assim, né? Timidez extrema, né? E também uma acessibilidade não era tão fácil, tão natural conforme é hoje, diante do advento da internet e outras coisas mais. As pessoas já estão muito mais soltas, mais desinibidas. Então, aquilo era uma coisa muito distante se encontrar com aquele ídolo seu, assim, era uma coisa, poxa, uma imagem, né? Então, aí ele foi atencioso, pediu que depois eu levasse o trabalho para ele conhecer, e assim foi feito. No dia seguinte, eu fui no antigo extinto Hotel Suíço. Quando da abordagem dele ver meu trabalho, ele começou a achar interessante, achou até interessante um fato de eu colorir o desenho pelo vegetal. Ele falou assim: como é que você conseguiu pintar um vegetal sem enrugar? Aí eu pintei no verso, foi coisa que eu aprendi, que eu já trabalhava como desenhista arquitetônico, né? Era uma forma de eu começar a entrar no mercado já usando o meu dom. Trabalhava no escritório do Dr. Nelson. Então eu vi que ele interessou nesse sentido, mas eu tive a infelicidade de, no momento, chegou o Agnaldo Timóteo, que desceu também do quarto lá, chegou a Miriam Batucada, que fez o show anteriormente, chegou o prefeito, Dr. Fabinho. Aquilo,
eu fiquei perdido entre aquele emaranhado de pessoas, não teve uma sequência de tipo trocar um telefone, pegar endereço, e aquilo. Aí passou aquela oportunidade, primeira, né? E não voltei mais a contar com o Ziraldo. Eu queria fazer algo tipo Maurício de Souza, quadrinhos, turminha e história. Comecei a fazer alguns em desenhar e tal. Foi quando eu me tornei profissional, aos 20 anos, né, em 1980, no Correio Brasiliense. Comecei logo na grande imprensa, né? Então tive a oportunidade e comecei ilustrando nas páginas de cultura, nas páginas de esporte, até ser contratado com outro jornal para a charge do editorial, a charge política, né? Então eu achava aquilo muito bacana, eu fazer charge política num jornal de Brasília, né? No centro das decisões dos poderes, onde todos os poderes, né, era fonte inesgotável de ideias, de matéria-prima, e o Ziraldo estava no ápice da sua carreira no Jornal do Brasil. Então eu fui seguindo a minha carreira paralela com o Ziraldo, né, assim, cada um no seu cantinho, mas foi assim. Quando eu trabalhava em Brasília e voltei para Caratinga, reforçando e frisando que foi por livre, espontânea vontade, eu quis voltar, porque eu sempre fui muito interiorano, eu sabia que tinha um desafio, então aí eu me incomodava muito Caratinga não dar o devido reconhecimento ao Ziraldo. Logo de início eu pensei assim, pô, tinha que ter um espaço cultural aqui que levasse o seu nome, né? Eu queria que Caratinga conhecesse mais o Ziraldo. Eu não conhecia o Ziraldo pessoalmente, mas eu acompanhava a carreira dele e eu ficava, assim, impressionado de cada... semana a semana tinha uma coisa nova do Ziraldo e coisas grandiosas. Então, Caratinga precisa saber disso. Foi então que eu pensei num espaço cultural, foi assim que eu fiz o Salão Internacional de Humor, logo de cara, com o troféu Perelê, sempre mostrando a minha admiração e chamando a atenção, por mais que o próprio trabalho dele já era o suficiente, evidentemente, mas aquilo como caratinguense, conforme eu te disse, eu queria reforçar aqui diante do meu povo, né? Porque eu penso sempre assim, a pessoa pode conquistar o mundo, mas conquistar a sua cidade, a sua terra natal, acho que é muito significativo. No próximo bloco, nosso convidado conta sobre o processo de elaboração do livro 90 Maluquinhos por Ziraldo. Fique ligado. Estamos de volta e o assunto de hoje é Ziraldo, homenageado no livro mais recente do Edra. Essa não é a primeira vez que ele organiza uma coletânea como tributo ao cartunista. 5 anos atrás, Edra havia lançado uma obra também pela Melhoramentos, editora que publicou os maiores clássicos do Ziraldo, como o Flix e O Menino Maluquinho. O livro mais recente tem uma proposta parecida, mas com uma abrangência maior. Quando ele completou 85 anos, eu lancei pela Melhoramentos um livro dos 85 anos dele, reunindo 85 grandes cartunistas do Brasil que intercalavam páginas ricamente ilustradas da sua vida e obra. E aquilo ali, para mim, acho que foi até então o ápice da minha homenagem ao Ziraldo, né? De outros que já havia feito, por exemplo, parcerias, né, em livros. Então, com esse livro, chegando aos 90 anos, né? Tudo se torna mais grandioso, né? Aí tem toda uma carreira, né? Toda uma vida, né? Chegar na plenitude dos seus 90 anos com a carreira com uma produção profícua e, mais importante, de qualidade, né? É uma referência, um ícone para todos nós cartunistas. Então resolvi fazer esse livro para não deixar passar essa data em branco, né? E então eu pensei em abranger os profissionais da sua área, né? Não limitando aos cartunistas, como a do escritor, que ele começou depois, né? E com o Flix, né? E já foi um fenômeno e se tornou-se um dos maiores fenômenos também da literatura, né? Citando Menino Maluquinho e toda outra gama de livros que ele lançou, que é uma produção realmente fabulosa. Então, chamar os escritores também. Então, achei interessante que a homenagem agora
faz parte de textos, né? É um livro que é uma declaração de amor, de carinho, de respeito, não só pelo artista, mas também pelo cidadão Ziraldo, né? Que nunca se furtou de participar das decisões políticas, de todas as coisas mazelas da nossa sociedade, quer dizer, a função não só de profissão, como também de cidadão mesmo, né? Ativo nas suas opiniões. Então eu achei interessante porque fica uma coisa bem afetiva, porque fazendo um registro, isso mostra ao longo das páginas do livro o quanto o Ziraldo foi importante, não só na formação de um profissional, de uma influência de uma forma de texto, de uma forma de desenho, mas como ser humano, como uma pessoa afetuosa, uma pessoa que também sempre esteve aberto a ajudar as pessoas, né? Eu, particularmente, eu não vivi esse Ziraldo, em função que o nosso caminho não se encontraram, né? Mas isso não deixa eu perceber que isso é da natureza dele, né? Poderia ter acontecido. Então, isso é muito bacana. Uma pessoa chegar na cidade e ver que seu trabalho, não só seu trabalho vai deixar um legado, né? Mas como também de uma pessoa de um bom relacionamento com seus pares, sem com isso não deixar de ser sincero, de ser franco, que é uma característica muito forte do Ziraldo, é a sua franqueza. E isso tudo vai formando o que é o Ziraldo, e por isso ele é o que ele é, além da sua genialidade, né? Então, por isso eu, como conterrâneo, né? E que tenho a mesma profissão, né? Que veio espontaneamente, não tem como eu não admirá-lo assim de forma muito forte, né? E realmente de ter orgulho de tê-lo como conterrâneo. Então, convidei 45 cartunistas, né? Digo de passagem, grandes cartunistas e 45 grandes escritores, né? Para citar alguns dos cartunistas, tem o Jaguar, Angeli, Laerte, Miguel Paiva, Aroeira, uma seleção mesmo. E a outra do escritor tem o Zuenir Ventura, Pedro Bandeira, Luiz Fernando Veríssimo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha. E também, conforme o título do livro diz, né? 90 maluquinhos por Ziraldo, histórias e causos. Muitos causos, né? Muitas coisas hilárias, bem interessantes, em decorrência de alguns encontros em viagem, em bienais, né? Ou mesmo dentro de uma conversa amistosa, dentro de algum bar ou dentro de casa. Então uma coisa bem espontânea, bem natural, e ficou bem afetuoso, ficou muito interessante, e tenho certeza que o leitor vai poder viajar nessas nuances de cada participante e ficar realmente um registro muito importante em relação das pessoas com Ziraldo, sua profissão e sua figura humana. Então, os cartunistas foi muito fácil, que é a minha seara, né? Então, por realizar o Salão de Humor há 17 anos, né? Participar de muitos eventos, ser um cartunista realmente atuante, então são todos muito conhecidos, então era fácil de convidar, fácil de entrar em contato, né? Ter o contato, e fácil da participação dele. Já os escritores já foi um pouco mais delicado, porque aí eu comecei com o que eu já conhecia, né? O que eu já conhecia, admirava o seu trabalho e sabia de uma ligação qualquer com Ziraldo. E outros eu fui buscando pela importância do próprio autor mesmo, e antes de convidar, saber se realmente aquele escritor desculpa, tinha alguma ligação com Ziraldo, né? Então aí eu formei esse grupo e eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, todo o trabalho que eu faço, eu realmente pego no chifre do boi. Então, quando eu pego um trabalho para fazer, aquilo me limita a tantas outras coisas que eu poderia fazer. Porque ainda hoje, apesar de toda a minha estrada, eu não faço umas coisas com o devido respaldo, com a devida, assim, nenhum fator facilitador
porque já sabe do trabalho, já sabe que é o resultado, que inclusive os resultados positivos, são eventos tradicionais, mas por incrível que pareça, quando eu vou começar, parece que estou começando tudo pela primeira vez. Então me demanda muito tempo, demanda um desgaste muito grande, e que eu repito, eu poderia ter feito e poderia fazer muito mais, não fosse essas nuances, de modo aonde eu quero chegar. Eu chego no final do ano realmente muito esgotado. Então, aí agora eu estou no processo de me restabelecer, porque eu já sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sou muito tenso. Sou muito intenso no que eu faço. 90 Maluquinhos por Ziraldo foi lançado em São Paulo em janeiro. O Edra nos contou que também quer fazer um evento para apresentar a obra para o público de Caratinga. Vamos aguardar. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.